Pessoal, bom dia, reunidos aqui no Palavra de Fé, dando continuidade ao Evangelho de Mateus, hoje meditando o capítulo 14 ainda, o versículo 22 ao 36, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte sozinho para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa palavra, né, ela vem nos falar hoje da fé. Aqui, Pedro, ele duvidou, né? Ele não teve fé, porque ele começou a afundar. E assim é a gente na nossa vida. Quando a gente começa a ter medo, quando a gente começa a duvidar daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, a gente começa a desesperar. E aqui, né, o que Deus vem falar, mostrar através dessa passagem, é que nós precisamos confiar nele. Nós não precisamos ter medo. De fato, vai haver momentos sim que nós vamos ter medo. Nós somos humanos, a gente ainda, né, tá aqui nessa terra ainda de carne e osso, ainda não fomos, né, para o céu. E com certeza vai vir sentimentos que vão fazer que a gente duvide, que vai fazer que a gente tenha medo. Mas o que nós precisamos é, diante de qualquer situação, olhar para o alto, olhar para o céu. Porque é de lá que vem o nosso socorro. É a gente confiar, é saber que independente da situação que a gente passar, Jesus está conosco no nosso barco, na nossa vida, e que nós podemos contar com Ele a todo instante. E essa presença de Deus na nossa vida, nós buscamos a nossa intimidade com Ele, na nossa vida de oração. E assim, fortalecidos na nossa fé, nós vamos estar com Ele fortes e firmes para a gente continuar nessa caminhada. Então, fica aí essa reflexão para este dia de hoje.